Antes de começar esse vídeo, eu preciso dar para você 2 recados. O primeiro é, a gente vai abrir uma turma nova do meu treinamento online chamado Parar Noias, agora, no final de fevereiro. Então, se você quer ter a oportunidade de se transformar numa pessoa mais leve, mais tranquila, com mais independência emocional, aumentar a sua autoestima, ser mais segura de você mesma, clica aqui no link que está no primeiro comentário, deixa lá cadastrado o seu e-mail, que quando a gente abrir as vagas, você recebe um aviso contando até quando dá para você se inscrever. O segundo recado é, você sabe que eu estou fazendo lives toda segunda-feira às 10 horas da noite aqui no canal, falando sobre assuntos que eu acho que você que assiste o Materna vai se interessar muito. Então se inscreve, ativa o sininho, que você também recebe uma notificação quando eu estiver começando a live. Voltamos com Materna, depois de quase 2 meses sem vídeo falando sobre maternidade, a gente vai falar sobre os famigerados Terrible 2, que eu até tive dificuldade em falar, não sei se você percebeu. Eu preciso dizer para vocês, Clara completou seus 2 anos, agora já está fazendo quase 2 anos e 2 meses, e começou aquela fase, todo mundo fala que é a fase mais difícil de todas. Oi, Charlie, tudo bem? A fase mais difícil de todas, que é essa fase dos 2 anos, que eles começam a ter muitas vontades, muitas birras, e uma das frases que a Clara mais fala hoje em dia, inclusive, é não quero, não gosto. O que é normal, natural, porque eles estão nesse processo de separação, em que eles vão descobrir o que eles realmente gostam, o que eles não gostam, o que eles podem, devem ou não fazer. É a fase, até esse momento, em que eu me descobri mais repetitiva. Meu Deus, a gente tem que repetir para ela 302 vezes a mesma coisa, até ver se ela compreende que não pode mexer naquilo, que não deve, que aquilo vai machucar, pode ser uma questão, e tem hora que é cansativo para um cara. Mas preciso confessar para vocês que, pra mim, é a melhor fase até hoje. Apesar de todo esse corre de você ter que ficar mais em cima dela, prestando atenção, porque tá descobrindo o mundo, quer subir nas coisas. Ela, inclusive, acha que ela vai mergulhar no próprio sofá e cair do outro lado e nada vai acontecer. Ela tem tentado fazer isso com frequência e a gente tá tentando... Ela tem um histórico com cadeira, né? Vocês estão ligados? Eu já falei aqui algumas vezes de, tipo, ela quer pular na cadeira, subir na cadeira e tal. É aventureira, menina. Eu vou levar ela numa montanha-russa, acho que ela vai gostar bastante. Mas é a melhor fase, na minha concepção, por diversos outros motivos. Porque por causa da canseira, da correria? Óbvio que não é, né? Tem horas que a gente fica esgotado. Mas ela demonstrar a personalidade dela, ela fazer charme, que é uma coisa que ela faz demais, com umas caras e um charminho, com vergonha, demonstra que tem vergonha. Tá cada dia falando mais e se expressando mais, o que é surpreendente e maravilhoso ao mesmo tempo. E além disso tudo, ela ainda tá numa coisa que é a da fantasia. Ela começou há pouco tempo a demonstrar essas coisas de ficar fantasiando. Muitas vezes é só ela querendo repetir alguma coisa, mas é misturado com a fantasia. Por exemplo, ela pega, sei lá, a Naninha e fica, Naninha tá dormindo. E canta nana, neném. É uma fantasia. A gente tá repetindo o que a gente faz com ela, mas ela tá fantasiando de alguma maneira. Isso juntou também com o meu sobrinho, que veio pra cá, ele tá com quase 5 anos, 4 anos e meio. Ele veio pra cá no final do ano e tal, e tava aqui. E ele fantasia muito, muito mais, né? Porque a Clara tá começando essa fase, ele já tá nela há algum tempo. E eu fiquei observando os dois com essa imaginação e na fantasia, e fiquei pensando algumas coisas sobre nós adultos e o quanto isso é desenvolvido e o quanto a gente tem essa necessidade desde muito pequenininho. Porque é óbvio que eu sei que para o desenvolvimento dela é muito importante ela saber imaginar, fantasiar, que muitas vezes eles conseguem lidar com as próprias emoções e com as coisas que eles estão vivenciando através da imaginação e da fantasia. Isso é óbvio, é um conhecimento que todo mundo tem, né? Todo pai que é responsável pelo menos deveria ter. E sabendo disso, a gente tem uma preocupação em deixar eles viverem essa fantasia. Eu, inclusive, fico incentivando a Clara com a fantasia e com a própria realidade, tipo, fazendo perguntas para ela sobre as coisas que estão acontecendo e tal. Ontem, por exemplo, lembrei de um caso nada a ver, vou contar pra vocês porque é muito fofo. Ela tá adorando borboletas agora. Ela via borboletas nos livros e tal, e aí outro dia entrou uma borboleta no jardim aqui de casa e ela pirou. A borboleta, borboleta, borboleta. Chamou o pai para ver a borboleta, me chamou para ver a borboleta e a gente ficou observando a borboleta. Aí ontem à noite entrou uma daquelas borboletas noturnas que algumas pessoas chamam de bruxa, não sei se na sua região eles chamam de bruxa também. Aqui em casa, que ficam na luz, né, à procura da luz e tal. E ela, nossa, borboleta de novo, se empolgou toda e a borboleta parou no telhado, assim. E ela ficou observando a borboleta e falou essa mesma coisa da Naninha que era, borboleta tá dormindo. Falei, tá dormindo. Ela falou, vai pra casa. Tipo assim, que era pra borboleta ir pra casa dela.
Falei, daqui a pouco ela vai pra casa. Foi só uma história fofa que aconteceu ontem que eu quis contar, nem tem muito a ver, mas é muito fofo. Mas aí eu tava falando da imaginação, né, e tal. E aí eu fiquei pensando também no quanto isso é intrínseco, assim, pro ser humano de uma maneira geral. Pro quanto, mesmo depois de adulto ou adolescente, muita gente aí, sei lá, no auge da sua adolescência, ainda está nesse processo de ficar fantasiando as coisas e de ter essa necessidade de imaginar, né? Que tem muito a ver com as coisas que eu falo de paranoia também, de neura, de a gente, sei lá, às vezes não conseguir enxergar as coisas de uma maneira simples, sabe? Fica fantasiando e inventando as coisas dentro da nossa cabeça, de tipo, recebi uma mensagem aqui que tá falando, tipo, amanhã eu não posso. E aí a pessoa fica, nossa, mas será que ele não pode porque ele não gosta de mim? Será que não pode porque não sei o quê? Será que não pode porque eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu desagradei em algum momento? Eu deveria ter sido mais simpática? Eu deveria ter sido isso e aquilo? Isso também é um jeito de você tentar resolver os seus problemas com a imaginação, né? Enquanto na real você podia estar resolvendo perguntando pra pessoa, mas você não pode por quê? Isso me levou a filosofar em algum nível, assim, que aí deixa até de ser materna e entra um pouco nos outros assuntos que a gente fala aqui no blog. Que blog? No canal. Apesar de que o blog também tá vivo, viu, gente? Lá, acidezfeminina.com.br, tô postando notícias e várias outras coisas lá. Inclusive, outro dia eu postei uma planilha que mais de 3.000 pessoas baixaram. Então, ó, tá vivo? Vivaço. E uma das coisas que eu fiquei pensando, enquanto leiga no assunto e tudo mais, e eu sei que tem muito pedagogo, muito psicólogo ou psicóloga que me assiste, pedagoga que me assiste aqui, talvez vocês possam me informar disso melhor, e é um assunto que a gente pode discutir muito aqui nos comentários, que é, será que essas pessoas que têm umas neuras mais pesadas ou ficam fantasiando e imaginando as coisas e têm uma dificuldade gigantesca em resolver as coisas de uma maneira mais simples, e enxergar a simplicidade nas coisas e praticidade nas coisas, será que elas tiveram essa fase da imaginação e da fantasia prejudicada de alguma maneira? Será que elas tinham que ter tido mais tempo com isso? Ou será que tinham que ter sido mais estimuladas? Ou será que é só de personalidade mesmo e tem pessoas que têm isso? Será que tem a ver com o contexto social? Sei lá, se foi reprimida com a questão da fantasia e da imaginação, isso gera essa necessidade depois de adulto? E você vê, né? Tanto que essa história da paranoia e da neura é louca, porque depois que eu comecei a pensar nisso, observando a Clara e meu sobrinho e pensando nos adultos, que principalmente nas histórias que eu recebo aqui no canal vez ou outra, que tem muito a ver com isso, isso me levou a pensar, enquanto mãe, de tipo assim, será que eu deveria estar incentivando mais ainda do que eu faço? Ou será que apenas não reprimir já é o suficiente, tá ligado? Não que eu tenha ficado neurada ou paranoica, mas passou pela minha cabeça e é algum tipo de preocupação, né? Que nem eu falei aqui. A gente tem a preocupação de fazer com que a criança cresça saudável. E não só fisicamente, alimentando e, sei lá, tratando ela com os higiênicos necessários, mas também saudável psicologicamente, mentalmente. E eu já sei que a Clara vai ter mommy issues porque eu falo sexo na internet, embora eu acredite que eu vou conseguir passar por isso. Mas você sabe como é que é? Casa de ferro, espeto de pau. Não, nada a ver, irmão. E ela muito provavelmente vai sentir vergonha da mãe quando tiver adolescente. Vocês estão assistindo aquela série que se chama Sex Education? Eu acho que vai ser aquilo. Entendeu? A diferença é que a moça lá tem, sei lá, PhD na porra toda e eu tô aqui no senso comum. Mas enfim, é isso. Eu só queria compartilhar com vocês essa história da fantasia e as histórias fofinhas da Clara, porque tinha muito tempo que eu não vinha aqui no Materna e é nóis.